Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou Rafael PH e a análise de hoje é essa antologia de quadrinhos nacional chamado Braba, publicada pela editora Mino. Eu queria muito fazer uma análise desse quadrinho. Eu li ele, terminei essa semana, porque assim, eu lembro que quando eu queria comprar, né? Eu comprei naquela, acho que foi a feira do livro, teve alguma promoção, o aniversário da Mino que ela fez, aí eu aproveitei e comprei um monte de coisa. De repente, até se vocês quiserem que eu faça resenha de coisas da Mino, eu comprei muita coisa, né? Eu comprei coisas que eu já queria ter, que eu já tinha lido, Fade Out, eu tinha lido há muito tempo atrás em Scan, né? Baixado, e eu queria ter, comprei Fatale. Então, se vocês quiserem, Fade Out é ótimo, se quiserem que eu faça resenha, eu faço. Mas aí eu fui pesquisar e aí eu vi o pessoal falando mal e tal, e até um fórum que eu frequento, o pessoal criticando. Mas assim, primeiro, poxa, ótimo formato, formatão. Antologias, assim, antologias são complicadas, né? Porque antologia são, né, um agrupamento de histórias, né? Você não, você tem um tema, né? Você faz uma ontologia de terror, ontologia de comédia e tal, e aí você tem um tema, tipo Black Mirror. Black Mirror é uma ontologia, né? Então, ali falando sobre tecnologia, mas cada episódio tem uma equipe criativa. Então, cada episódio tem uma qualidade, tem uma pegada, né? Então, a ontologia tem muito disso. Porque, como por exemplo, você pega os contos da cripta, né? Aí cada conto tem uma pegada, tem um nível de qualidade. E assim, o legal que eu sempre falo, e aqui é o que eu acho que acontece, que aqui o saldo é sempre positivo. Por quê? Às vezes você tem uma história, são histórias curtas, então às vezes você tem uma historinha que é assim, né, é curta, sei lá, 5 páginas, tal, e aí nada acontece. Aí a historinha, o roteiro não é tão assim, mas a arte é maravilhosa. E às vezes a arte é convencional, tipo assim, não é que a arte seja ruim, mas a arte é, né, padrão. Mas aí o texto se sobrepõe, né? Então o saldo sempre vai ser positivo. Assim, na minha humilde opinião, não tem nenhuma história aqui que a arte seja ruim e o texto seja ruim, né? A edição é belíssima. As histórias, poxa, você tem assim, tem história do Chico, que já é muito conhecido. Tem uma galera aqui que vocês vão conhecer dos quadrinhos da Turma da Mônica, né, dessas versões que estão saindo adultas e tudo mais. Mas no geral, pô, a arte aqui. E assim, é um registro histórico, entendeu? Antigamente, né, não quero falar muito no passado, poxa, tem uma história, essa história do o incidente do espaguete é genial, tipo assim, é uma discussão que acontece, o cara transforma num episódio de CSI, o cara quebrando o macarrão antes de cozinhar. Ele fala assim, cara, você cometeu um crime, quebrar o macarrão, né, antes de cozinhar. E assim, eu lembro que antigamente, década de 90, era muito popular, né? Você tinha aquelas revistas Pau Brasil, a Heavy Metal, que aí era coletânea de história. Você tinha. E até isso era muito popular, né? Tinha Metal Hurlet lá fora. E saíram muitas pessoas famosas. Muitos quadrinhos hoje em dia que são publicados às vezes pela Comic Zone. É uma edição integral de várias historinhas curtas que eram publicadas junto com outras historinhas curtas nesses formatos de antologia, né? Então eu acho que a antologia é muito boa nesse sentido, porque tem gente que aqui que já é famosa. Pô, esse daqui, por exemplo, eu tenho um outro quadrinho dele, esse Bruno Selig, eu tenho outro quadrinho dele. Eu tenho que ver, eu acho que eu tenho um outro quadrinho dele. Poxa, a arte dele é genial. Ele já é um cara que já é mais conhecido. Então tem gente aqui que já é conhecida e tem gente que depois vai virar conhecida. E aí quando ela virar conhecida, ficar famosa, vai sair um álbum novo e tudo mais, aí você vai querer ir atrás das coisas anteriores. E aí tem aqui.
né? Eu acho que é um registro, assim, ainda mais para nós que somos brasileiros que gostamos de quadrinho, né? E antigamente, poxa, você tinha o Mark Campos, você teve o Roger Cruz ali fazendo algumas coisas da Marvel, depois o Mike Deodato, mas você não tinha desenhista brasileiro, né? Além ali do pessoal que trabalhava para Maurício de Souza, né? Você não tinha desenhistas brasileiros que, sabe, que nessa profusão que a gente tem hoje em dia. Tem uma maior galera que você pega a revista da Image, da Marvel, da DC, tá cheio de brasileiro lá. Então ter um produto assim nacional, essa iniciativa da Mino foi genial. Eu acho que vale a pena muito ler. Obviamente é aquela coisa. É igual quando você. A diferença de você assistir um longa-metragem ou um curta-metragem. Às vezes sai aqueles. Né, tem aqueles curtas de 3 minutos, até tem umas antologias assim no streaming, né? De histórias. Essas histórias curtinhas, geralmente elas são conceituais. Elas são muito mais para um tipo de showcase, né? O roteirista está mostrando a habilidade dele, o desenhista, colorista. Então tem histórias aqui de 4 páginas que aí não tem aquele arco, né? Que se você prestar atenção, mesmo que você não saiba, mas se você vê muito filme, se você lê muito livro, você vê que tem um começo, meio e fim. A maioria dos roteiros tem estrutura de 3 atos, né? E aí essa estrutura de 3 atos, né? O mundo ordinário, chamado para aventura, né? Aí o treinamento e tudo mais, aí tem a reviravolta e o arco final. Então esses 3 atos geralmente viram 5, né? Que você tem 2 mini atos aqui no meio. Mas com curta-metragem, com a história curta, você não tem muito isso. Às vezes é muito seco, né? Corte seco, né? Mas assim, você vê que aí você é agraciado com essas artes, né? Que você pode admirar. E aí você tem texto, né? Tem mensagem, poxa, são coisas assim que você não tem como consumir que não seja aqui nisso. E aí, de repente, você apoiando esse tipo de projeto, propicia outros projetos, né? Cada um aqui pode, de repente, criar um álbum completo e tudo mais. Então, é importante você abordar isso. Você ler antologia é diferente de você ler um álbum, né? Você pegar um álbum completo com a história só, né? Você tem uma construção ali do personagem. Aqui não, são várias histórias curtinhas, pum, 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 pum. Então, de repente, a catarse, o payoff, né? É diferente, ele não acontece dessa maneira. Você não tem como esperar assim, acabou, eu queria uma coisa assim. Então é bom você ir preparado para consumir esse tipo de conteúdo. Mas se você entender isso, você pode se divertir. Eu achei muito legal. Eu adoro quadrinho nacional, os artistas nacionais. É muito legal eles estarem ganhando destaque. Então essa vai ser a minha indicação de quadrinho para vocês, tá? Vou deixar o link aqui, né? De repente você resolve adquirir através do link, me ajuda e você tem um quadrinho aí para você. De repente pode ser, para quem não coleciona, pode ser a porta de entrada até para conhecer esses artistas nacionais, ok? Valeu, pessoal. Tchau.